Senhores, o Jô foi contratado, e aí eu queria saber de vocês, Belo, Vessone e Capelães. O Jô não tem culpa nenhuma de assinar um contrato até o final de 2023, de quanto ele vai ganhar, de quanto foi acertado. Isso não tem nada a ver com ele. Tem a ver com a questão, eu acho, que do momento que o Corinthians atravessa e do contrato que ele oferece para o jogador. Vocês acham que vale apostar no Jô? Sinceramente, eu acho que vale. Eu acho que o Jô é um bom reforço. Bom reforço. Talvez seja discutível o que será pago a ele até o final do contrato. E a informação que eu tive a respeito do Jô foi que as conversas iniciais eram para um contrato de 2 anos com um valor maior. E por que demorou para assinar o contrato? Porque eles fizeram um contrato de 3 anos e meio com um valor menor mensal. Na prática, vai pagar a mesma coisa, mas em vez de dividir em 24 vezes, vai dividir em 42 vezes. Na prática, o Jô não vai aumentar tanto assim a folha salarial do Corinthians, porque o Wagner Love saiu, o Wagner Love era um dos maiores salários, então o Corinthians vai manter a mesma folha salarial com a chegada do Jô, e daqui 2, 3 anos, é aquele negócio que a gente falou, né? Empurra com a barriga. Se quando ele tiver com 35 anos de idade, acontecer a mesma coisa que o Jadson, ele parar de jogar, parar de ser produtivo e tiver recebendo um dos maiores salários do elenco, aí o próximo presidente vai ter que ou se livrar do Jô, ou tentar diminuir o salário do Jô, ou tentar negociar o Jô. Mas nesse momento, o que foi feito foi uma contratação que não vai aumentar a folha salarial corintiana. Então, nesse momento, para mim, é uma boa contratação. Aqui, ó, antes de vocês, Vessone e Capela, o Fran tá mandando. Ó, eu e o Romeu Tomado Júnior estamos entre os 16 que votaram contra a MSI. E o Emerson Lima... Não lembrava. Lembra que o Cittadini também era um deles. Então já tem 4 aí. O Benja, o Cittadini, o Tuma e o Fran. Esses 4 votaram contra a MSI na época. Diga lá, meu caro. Vai, pode falar. Vai lá, Capê. Não, eu queria até opinar antes do Vessone sobre o Jô, porque eu li a coluna dele na opinião, e assim, é importante que a gente tenha esse debate muito produtivo, até porque a gente acaba adquirindo diferentes pontos de vista. E depois que eu li a coluna do Vessone, eu fiquei com essa impressão também, me fez pensar. Eu falei, não, de fato, cara, 3 anos e meio de contrato, pensando por esse lado, dinheiro aqui, dinheiro assado. Mas aí quando você ouve o que o Belo acabou de falar, se não vai ter um aumento de folha salarial, uma vez saiu o Love, entrou o Jô, e você vai pagar praticamente a mesma coisa, mas ao invés de 2 anos, 3 anos e meio, é melhor que você faça um contrato mais longo, porque você vai ter, provavelmente, um retorno técnico de um cara que pode não ser um craque, mas é ídolo, vive um bom momento. Por mais que tenha feito 8 gols na última temporada, ele estava num time na primeira temporada que quase foi rebaixado, só não foi por causa do Jô. Então, assim, se a gente for pegar os atletas do elenco corintiano, Bozelli, que é a informação que eu tenho, que ainda não começou a conversa para a renovação dele, mas eu, particularmente, pelo que eu consegui sentir, posso estar mais para frente equivocado, acho que não vai acabar pintando uma renovação, mas é uma questão mais de achismo do que informação. Foi um sentimento que eu tive, é bom deixar claro, e a gente vai ficar em cima dessa informação. O Gustavo, o jogador que o Corinthians está louco para vender, já teria vendido agora para a Coreia do Sul, mas o Internacional, até conversei com o vice-presidente de futebol do Internacional, e ele falou que o Inter não tem vontade de negociá-lo agora, então o Corinthians já perde uma parcela da grana que receberia, e aí poderia apostar nos caras da base. Então você ter por 3 anos um cara que você vai pagar de qualquer maneira o mesmo valor, sendo 2 anos ou 3 anos e meio, eu particularmente acho que foi um acerto do Corinthians fazer um contrato mais extenso com esse atleta que já todo mundo conheceu e conhece o potencial dele. Olha, aqui o Marcos Moreno está me atacando por causa do campeonato de 2005, comprando um juiz para inventar uma história para favorecer um campeonato que já estava perdido. Estranho um jornalista passar pano por medo de retaliação. Ô, meu garoto, você não me conhece mesmo. Você acha que eu tenho medo de retaliação de alguém em futebol? Você está de brincadeira. Eu vivi todo aquele campeonato de 2005. Inclusive, eu estava no jogo entre Corinthians e Inter, que foi o maior pênalti da história. O Márcio Rezende tinha que ter saído preso do estádio ao não dar aquele pênalti do Fábio Costa no Tinga, ainda expulsou o Tinga, certo? Aquilo foi uma vergonha. Agora, o Corinthians, é isso que eu quero dizer, o campeonato ele tem um asterisco, o próprio Alberto do Alívio já falou sobre isso, mas o Corinthians não teve culpa da anulação dos jogos. Quem anulou os jogos não foi o Corinthians. É só isso que eu quero dizer. Eu não estou passando pano para ninguém. O campeonato era para o Inter ter ganho por causa daquele jogo entre Corinthians e Inter. Se o Márcio Rezende Freitas dá aquele pênalti, o Inter faz 2-1 no jogo, o Inter iria ultrapassar o Corinthians naquele momento. E aí poderia ser campeão.
Não foi. E na última rodada, o Inter perdeu para o Coritiba, estava no Couto Pereira, e perdeu a chance de ser campeão, porque o Corinthians perdeu para o Goiás. Então é o seguinte, ó, vamos com calma nisso aí, certo? Todo mundo sabe a minha posição. Então, viu? Agora entra os caras dizendo de passar pano, hein? É duro também, né? Isso aí me revolta também, porque parece que a gente é um bando de abobado, né? Uns caras que não tem posição e que não tem opinião, né? Olha aqui, o Fran está se despedindo. Uma excelente live, muito conhecimento do clube por parte de todos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Mais um que se despede aqui e que está acompanhando. Mas diga lá, Bessone, a política de contratações do Corinthians, você acha que tem que contratar mesmo ou tem que dar uma segurada por tudo que está acontecendo na parte financeira? Vamos lá, Pretzel. O Jô, eu só tenho elogios ao Jô, é um grande jogador, ele vai melhorar o time do Corinthians, ele vai se tornar o maior artilheiro da Arena, não tenho dúvida disso. Ele vai levar torcedor para o estádio, o torcedor se identifica com ele. Ele é um cara super agregador, ele é o líder do grupo, ele era o líder do grupo de 2017. Ele era o líder para tudo, inclusive das grandes coisas, como aquela discussão de prêmio, por exemplo, era ele que ia falar, não era nem o Cássio, era ele. Ou se os caras, vamos dizer que a folga ia ser terça de manhã, os jogadores chegavam para ele e falavam, Jô, fala com os caras lá, vamos voltar terça tarde aí, pede para eles. Aí ia lá o Jô, falava com a diretoria, ó, deixa a gente voltar mais tarde, a rapaziada quer voltar. Ou seja, é um cara agregador, ele só vai agregar, eu não tenho a menor dúvida disso. O meu contraponto são os 3 anos e meio de contrato. Ele tem 33 anos, vai acabar o contrato dele com 36,5, quase 37. Para mim é muita coisa, é muita coisa. O contrato dele é tão longo. A gente falou tanto da próxima eleição, só para quem está vendo entender a gente. O contrato dele vai até 31 de dezembro de 23. A próxima eleição do clube, não essa que a gente já falou, a outra, ela é em novembro de 23. Então o Jô vai passar por todo o próximo presidente e vai chegar vai pegar um mês do outro, que se a gente sequer está falando disso, porque nem o anterior ainda assumiu. Olha o tamanho do contrato que o Jô fez. Então, pelo menos não é o Ederson, né, Vessone? O Ederson vai pegar 2 presidentes. Então, é nesse sentido, Belo. Então, assim, eu acho que pela idade, o Ederson ainda é novo, você pode ter esse contraponto, mas também é muita coisa. Em relação à política de contratação em si, independentemente do Jô, é muito melhor você trazer um Jô, até nas condições que o Belo estava dizendo, do que você trazer 3 caras, o Gustavo Mosquito, o Matheus Jesus e o não sei o que, aí você junta o salário dos 3, dá 300 e pouco, 400 pau, não vão te agregar nada, não vão ser líder de nada, não vão te ajudar em nada, e você era melhor ter trazido o Jô. Nesse sentido, que eu acho que tinha que haver uma correção por parte do Corinthians. Então, por exemplo, o Léo Natel vai acabar a 30 de junho o contrato dele. Será que o Corinthians precisa do Léo Natel num momento como esse? Eu acho que não. Ele pode até arrebentar, eu vi, sei lá, queimar minha língua, pode acontecer. Mas eu acho que hoje não era necessário. O Corinthians precisa mais de caras mais certeza do que de apostas. E foi isso que o Andrés, na minha visão, ele errou muito. A gente fez a matéria sexta, o Corinthians trouxe 34 jogadores com o André Sanches. 34, só 16 seguem no CT. Os outros não estão mais. Então, assim, é uma quantidade muito grande de jogadores, gente que vieram como apostas, que eram desconhecidos, que seguem como desconhecidos, jogadores que sequer jogaram direito no Corinthians, mas você tem salário, tem luva, tem ali, é muito dinheiro que você gasta à toa, mas repito, o Jô é espetacular a contratação dele. Só os 3 anos e meio que me incomoda bastante.